Olá. Sabe aquela pergunta que volta e meia aparece quando a gente olha para o mundo, para as notícias, ou até para a nossa vida mesmo? Poxa, e a justiça? Parece que tem tanta coisa errada, né? O mal parece avançar, a injustiça fica, e a gente se pergunta se um dia a conta fecha. É essa inquietação que eu acho que todo mundo sente que nos traz hoje para conversar sobre umas reflexões bem densas preparadas aí para a semana de 20 a 24 de outubro de 2025. O tema é esse: justiça divina, juízo final e a promessa de restauração. As fontes que a gente tem aqui, elas exploram como a história que começou a complicar lá no Éden com o pecado está caminhando para um final não decidido por nós, mas por Deus. A ideia é a gente mergulhar um pouco nisso, o que é essa tal justiça divina e o juízo final, como entender isso. E essa vitória de Cristo, a restauração, o que significa tudo isso? Ok? Vamos tentar desempacotar a coisa. A ideia central, me parece, é que a cruz foi um divisor de águas, claro. Mas, bom, a história ainda tem capítulos pela frente. E um ponto de partida que essas reflexões batem bastante na tecla é justamente a cruz. Ela não é só um fato histórico, mas é vista como o lugar, o momento onde o pecado foi de fato julgado, condenado na pessoa de Cristo. Tem até uma frase forte aqui nos materiais: a cruz foi o veredito. O juízo final será a execução da sentença. Isso parece bem claro, né? Mas qual a diferença prática entre esse veredito e a execução? Por que essa separação? Olha, essa é uma distinção chave mesmo que aparece o tempo todo nessas fontes. A ideia é que a base, digamos, a base legal para a derrota do pecado, do mal, foi firmada ali, na morte e ressurreição de Cristo. A vitória aconteceu. O poder do pecado foi quebrado na sua raiz. Só que a manifestação completa dessa vitória, sabe? A erradicação total do mal, de todas as consequências dele no universo, isso as fontes colocam no momento futuro. Um momento que a teologia chama de escatológico, né? Ligado às últimas coisas, ao fim dos tempos. Então, a nossa realidade hoje é descrita como esse período entre tempos. O veredito saiu lá na cruz, mas a execução final da sentença, que seria o juízo final e a remoção definitiva do mal, a gente ainda aguarda. É um tempo de graça, de oportunidade, mas também de expectativa por essa resolução. Faz sentido essa tensão do já venceu, mas ainda não sumiu de vez. Mas aí a gente entra numa parte que talvez confunda um pouco. Os textos falam de julgamentos diferentes. Tem o tribunal de Cristo e o grande trono branco. São coisas distintas. Poderia ajudar a gente a entender a diferença entre eles? Porque a palavra julgamento sozinha já pesa, né? Dá até um certo receio, talvez. É uma ótima pergunta e as fontes tentam esclarecer bem isso. O chamado Tribunal de Cristo, que a gente vê em passagens como 2 Coríntios 5, 10, ele é apresentado como algo específico para quem já foi salvo pela fé em Cristo. O objetivo ali, segundo a interpretação desses textos, não é decidir salvação ou condenação. Isso pela fé já estaria resolvido, como diz Romanos 8:1, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O foco seria mais avaliar a vida, as obras feitas depois da conversão, numa ótica de reconhecimento, de recompensa, de galardão pelo serviço fiel a Deus. É mais uma avaliação de fidelidade, de legado, do que um julgamento para definir o destino eterno. Ah, entendi. Uma avaliação do serviço, então. Exato. Já o grande trono branco, que é descrito lá em Apocalipse 20 de forma bem vívida, tem um caráter diferente. As fontes interpretam como o juízo final, universal sobre o pecado em si. E sobre todos os humanos ou seres espirituais, como o diabo, que insistiram na rebelião contra Deus, que rejeitaram a graça. Ali o foco não é recompensa, é a aplicação final da justiça divina contra todo tipo de mal, de injustiça, de impiedade. É apresentado como um momento em que toda resistência ao governo de Deus vai ser, assim, confrontada e julgada. É a hora de expor totalmente o mal e condená-lo definitivamente. É a derrota final
do sistema de injustiça. Entendi a diferença. Então, para resumir bem simples, um seria sobre como vivemos a vida cristã e o outro, aceitamos ou rejeitamos a salvação. É bem diferente mesmo. Mas isso me leva a outro ponto que as próprias fontes admitem. Essa sensação que acho que muita gente tem de que a justiça de Deus parece lenta, né? Às vezes parece até que não vem. A gente vê tanta coisa errada, gente sofrendo injustamente, enquanto outros parecem se dar bem fazendo mal. Como é que esses textos explicam essa aparente demora se existe a promessa de um juízo final? Essa é talvez uma das tensões mais difíceis mesmo que a gente vive na fé e que as fontes abordam. Elas não negam essa sensação, não, pelo contrário, elas validam isso como uma experiência real, dolorosa. A gente vê personagens na Bíblia, salmistas, o profeta Abacuque, expressando essa mesma angústia, sabe? A resposta que essas reflexões trazem não é diminuir a dor da espera, mas apresentar o juízo final como a garantia de que essa situação não é para sempre. Ele é mostrado como o grande dia do acerto de contas, o momento em que a justiça vai ser feita de forma plena, pública. Eclesiastes 12:14 é muito citado aqui, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A ideia é que nada fique escondido, nenhuma injustiça vai passar abatida no final. Nada escondido. Isso é forte. O propósito principal desse juízo não é apresentado como vingança, sabe, ou retaliação divina do jeito que a gente pensa. Tem uma citação ótima num dos textos. O juízo de Deus não é vingança, é restauração da ordem do universo. A ideia central é que o pecado trouxe uma desordem geral cósmica, moral, espiritual, e o juízo é o ato de Deus necessário para restaurar essa ordem, para alinhar tudo de novo com o caráter justo e santo dele. E isso se conecta de um jeito muito bonito com aquela imagem de Paulo em Romanos 8, da criação inteira, gemendo, esperando ser liberta da escravidão da corrupção. O juízo, então, é visto também como esse ato libertador que redime não só a gente, mas toda a criação dessa corrupção que o pecado trouxe. Essa ideia de restauração em vez de só punição é muito forte. Muda a perspectiva. E isso leva a gente a pensar no papel de Cristo nisso tudo. Se o juízo meio que prepara o terreno, como é que as fontes descrevem essa vitória definitiva de Cristo sobre o mal? Como ela acontece nesse cenário final? A vitória definitiva de Cristo é o ponto alto dessa história de restauração. Ela está totalmente ligada à segunda vinda dele, um evento que as fontes chamam pela palavra grega parúsia, que quer dizer presença, chegada. A ideia é assim: na primeira vinda, Jesus inaugurou o reino de Deus, ele conquistou a vitória fundamental sobre o pecado e a morte, com sua vida, morte e ressurreição, foi o veredito, como a gente falou. Na parúsia, na segunda vinda, ele volta, mas não mais humilde, ele volta em glória e poder para consumar essa vitória. Isso significa, segundo as fontes, aniquilar completamente qualquer poder ou manifestação do mal que ainda exista e estabelecer o reino de justiça dele de forma visível, física, incontestável, sobre tudo e todos. Então o mal não dura para sempre. De jeito nenhum. Um ponto teológico central é esse. O mal, por mais assustador que pareça, não é eterno, não é uma força igual a Deus. A existência dele é descrita como temporária, permitida por Deus por um tempo, mas com um fim já decretado. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele dá uma visão dessa consumação. Cristo reina até colocar todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo é a morte. Aí, ele entrega o reino a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Essa expressão tudo em todos é entendida como o estado final de harmonia perfeita, onde não tem mais espaço para pecado, para rebelião, para morte, para dor, para nenhuma consequência da queda. A vitória é absoluta. Total. Cósmica. Final. Uma vitória total que leva a esse estado de Deus ser tudo em todos. Uau! E depois que o mal for totalmente erradicado, o que vem? As fontes falam muito em restauração. Como a gente pode imaginar essa realidade depois do juízo? É tipo voltar para o Éden? Algo totalmente novo? A restauração é apresentada como a consequência lógica e gloriosa do fim do mal.
O juízo não é um fim em si, mas o meio para um fim muito maior. A purificação que abre caminho para a renovação completa de tudo. Tem uma frase linda nas reflexões: o fim do mal é o início da justiça perfeita. A dor de hoje anuncia o parto da nova criação. A descrição mais detalhada, mais inspiradora dessa realidade vem lá de Apocalipse 21 e 22. João descreve um novo céu e uma nova terra, porque os primeiros passaram. Veja bem, não é que Deus destrói tudo e começa do zero. É uma transformação radical. Ele vê a nova Jerusalém descendo do céu e ouve uma voz dizendo que Deus vai morar com o povo dele, vai enxugar toda lágrima, não vai ter mais morte, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Uma transformação, então, não uma destruição total. Exatamente, e é fundamental notar isso. As fontes sublinham muito. Não é uma fuga do mundo material para um plano só espiritual, etéreo. Pelo contrário, é a redenção, a glorificação da própria criação. Deus não desiste do projeto original dele, sabe? Ele purifica, aperfeiçoa, eleva a criação a um estado incorruptível, eterno. A justiça vai morar permanentemente ali. O juízo, visto assim, é o processo talvez doloroso, sim, mas necessário para remover tudo que impede essa manifestação plena da glória e da bondade de Deus na criação dele. É tipo a cirurgia radical que tira o câncer para que o corpo possa ser totalmente curado. Essa visão de uma criação transformada, não abandonada, isso é muito importante. Realmente conecta tudo, da cruz até a eternidade. Mas pensando nesse quadro todo, voltando para o nosso dia a dia, para o aqui e agora, qual o impacto prático que essas ideias deveriam ter na vida de quem acredita nelas? Como viver hoje com essa esperança de justiça e restauração lá na frente, especialmente quando a gente vê tanta injustiça e sofrimento agora? As fontes exploram bastante essas implicações práticas. A gente pode resumir em 2 pontos principais: consolo e responsabilidade. Primeiro, o consolo. A certeza de que o mal, por mais poder que pareça ter agora, não é invencível, ele não vai ter a última palavra. Isso é uma fonte enorme de esperança. Saber que a história não está perdida, que ela caminha para um final planejado por Deus, onde toda injustiça vai ser corrigida, toda lágrima enxugada. Isso dá força, dá resiliência para continuar em meio às dificuldades, perseguições, sofrimentos que a gente enfrenta nesse mundo ainda caído. É um antídoto contra o desespero, contra o cinzismo. Consolo. Faz todo sentido. E o segundo ponto? O segundo, tão importante quanto, é a responsabilidade. A convicção de que vai haver um juízo final, onde tudo o que fizemos será avaliado, funciona como um chamado muito forte para viver de forma ética e espiritual aqui e agora. Mesmo para o crente que, segundo as fontes, confia na graça de Cristo para a salvação e não teme a condenação eterna lá no grande trono branco, a perspectiva do tribunal de Cristo, onde a fidelidade vai ser avaliada e recompensada, serve de estímulo para buscar a santidade, para ser diligente no serviço a Deus e ao próximo, para estar vigilante. A graça que salva não é de jeito nenhum uma licença para ser indiferente moralmente. Pelo contrário, a consciência de que vamos prestar contas a um Deus santo e justo deveria motivar uma vida que reflete os valores dele. As fontes sugerem que o cristão não vive com medo paralisante do juízo, mas com uma reverência, uma seriedade, um desejo de agradar a Deus e ver a glória dele. Então, não é uma esperança que deixa a gente parado só esperando o fim chegar, né? De forma alguma. Exatamente. A esperança escatológica que essas fontes descrevem não é para ser um escapismo, uma desculpa para se alienar dos problemas do mundo. Pelo contrário, ela deveria ser o combustível que molda ativamente o nosso comportamento diário. Tem uma frase muito boa que pega essa dinâmica. Vivemos entre a cruz e o trono, entre a vitória conquistada e a vitória consumada. Ter consciência dessa posição entre significa que a esperança na restauração final deveria nos levar a um engajamento ainda maior na busca por justiça, por misericórdia, por retidão agora onde a gente vive e atua.
A fé no futuro perfeito de Deus deveria nos tornar mais e não menos comprometidos em transformar o presente para melhor, mesmo que de forma imperfeita, limitada. Não é para se acomodar, é para se mobilizar. Olha, refletindo sobre tudo isso que a gente conversou, o que realmente me chama a atenção é essa tensão constante, dinâmica, entre o já e o ainda não. É fascinante pensar nisso, né? O mal foi derrotado de forma decisiva na cruz, o veredito contra ele foi selado com a ressurreição de Cristo. Isso é o já, mas a presença e a influência dele ainda são uma realidade dolorosa no mundo. Erradicação completa dele, execução final da sentença. Isso é o ainda não, algo que a gente aguarda. A vitória de Cristo é certa, é garantida por Deus, mas a manifestação plena dela ainda não aconteceu em toda a criação. É uma atenção para se viver mesmo. Exatamente. E essa constatação, bom, ela inevitavelmente deixa a gente com uma questão bem profunda para pensar, algo que talvez vá um pouco além do que as fontes detalham explicitamente, mas que nasce delas. Como é que a convicção pessoal, lá no fundo, de que no fim Deus fará novas todas as coisas, como diz Apocalipse 21, e que a justiça dele vai prevalecer de forma absoluta, como essa certeza molda na prática o jeito como as pessoas lidam com as injustiças, com o sofrimento, com a maldade que ainda são tão reais no nosso dia a dia. De que formas essa esperança num futuro de restauração perfeita se traduz ou deveria se traduzir em ações, em atitudes, em prioridades, hoje, enquanto a gente vive nesse intervalo complicado entre a promessa de Deus e a sua realização plena e gloriosa. É algo que, sem dúvida, vale a pena a gente continuar mastigando.